Senhoras e senhores deputados, boas tardes. Antes de mais, peço desculpa por estes minutos de atraso, que a responsabilidade não é da senhora Provedora, é minha. E vamos então dar início à audição, dando eu a palavra de novo ao Sr. Deputado Hugo Carneiro para fazer a apresentação do seu requerimento. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Provedora, cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer, antes de mais, o facto de tão prontamente se ter disponibilizado a vir cá, uma vez que isto foi feito em tempo recorde. E começava mesmo por aí. Feito em tempo recorde, alterações à lei eleitoral, em que pela primeira vez, ou pela primeira vez em muito tempo, estamos a ouvir alguém sobre alterações à lei eleitoral. Estamos a ouvir hoje a Sra. Provedora, ontem já tivemos 4 audições também, a requerimento do PSD. Julgo que é inédito, em vez dos partidos andarem a cozinhar alterações à lei eleitoral, sem ouvir ninguém. E porquê que o PSD apresentou este requerimento? No nosso projeto de lei, nós temos 2 alterações essenciais. Uma mais impactante, a outra um teste. A impactante é alargar o mecanismo do voto por correspondência nas eleições presidenciais e nas eleições europeias, também aos portugueses que vivem nas comunidades, à semelhança do que acontece nas eleições legislativas. Portanto, os números da abstenção são os que conhecemos. Há portugueses que têm que fazer 300 ou 400 km para ir votar para lá e depois 300 ou 400 km para cá para poderem regressar a casa. Isto é inaudito e isto acontece porque não houve a coragem política até hoje suficiente no Parlamento para fazer esta alteração, porque no caso das legislativas, para alguns partidos ou para alguns elementos que se debruçam sobre isto, o dano está mais ou menos controlado, porque estamos a falar da eleição de 4 deputados. Quando falamos de eleições presidenciais ou das eleições europeias, o impacto da votação dos imigrantes, se for relevante, pode ter um impacto significativo. Nós não temos medo disso e por isso é que trazemos esta alteração. E esta é a primeira nota. A segunda nota tem a ver com o voto eletrónico, que é usado, por exemplo, na Estónia, e que permitiria, provavelmente, através de mecanismos que para nós têm que ser absolutamente seguros e que garantam a pessoalidade, o voto secreto, portanto, todos esses princípios do direito eleitoral, mas aquilo que nós propomos é um teste. Portanto, nós não queremos introduzir já uma mudança que mude tudo e que se perca a segurança no sistema eleitoral. Queremos um teste. E, portanto, faz sentido fazer um teste? É uma pergunta simples. E depois também, apesar de ontem não nos termos debruçado muito sobre isso, mas eu acho que valia a pena a Sra. Provedora eventualmente debruçar-se sobre o tema se tiver a oportunidade, que tem que ver com a proposta de lei do Governo que propõe que qualquer pessoa que resida em estruturas residenciais e instituições, estamos a falar dos lares, portanto, já não estamos em pandemia, mas querem alargar esta possibilidade também nas eleições europeias. O que pode trazer riscos, porque se há cidadãos que, por estarem em estabelecimentos prisionais, etc., estão efetivamente privados da liberdade, aqui pode não ser o caso. Não é? Uma coisa é uma pessoa acamada, por exemplo, outra coisa é uma pessoa que consegue levar uma vida completamente normal e vive no lar. Não é? E, portanto, também gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre tudo isto, sem prejuízo depois de perguntas mais concretas. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, de seguida, dou a palavra à Sra. Provedora de Justiça para fazer uma intervenção de enquadramento. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Presidente da Comissão, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, muito boa tarde. Eu posso fazer um enquadramento inicial do problema tal como se me foi posto, muito breve e falo-ei. O problema que me foi posto foi o da apresentação de uma proposta de lei do Governo, de 2 projetos de lei, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e outro apresentado pela deputada única do PAN. E foi o debate desencadeado por estas 3 iniciativas legislativas que eu analisei. Muito brevemente, o que penso sobre estas 3 iniciativas é que elas só têm de comum o facto de incidirem genericamente sobre direito eleitoral, porque são totalmente diversas. Como o Sr. Deputado acabou de dizer, o projeto de lei apresentado pelo Partido Social Democrata visa uma alteração
à lei eleitoral para o Parlamento Europeu e à lei eleitoral para o Presidente da República, a proposta de lei do Governo é uma proposta de lei que não visa alteração sistemática de nenhuma lei eleitoral, é uma proposta de lei para um dia, para o dia 9 de junho de 2024, tal como é a proposta de lei apresentada pela deputada única do PAN. Em certa medida, porque também estende uma proposta de alteração à lei para o Parlamento Europeu. O que é que eu, muito brevemente, poderei dizer aos senhores deputados sobre um debate assim desencadeado? Eu vou começar pela proposta de lei apresentada pelo Governo. Eu compreendo perfeitamente a preocupação que a todos nos afeta de impedir que se agrave, que se instale e que se agrave a abstenção das eleições para o Parlamento Europeu, que em 2019 atingiram o recorde, perdoem-me a expressão, de quase 70%. E compreendo perfeitamente, e esta proposta de lei do Governo visa evitar, impedir um tão elevado nível de abstenção. Pessoalmente, como cidadã, também como provedora de justiça, dentro das obrigações que o cargo me impõe, eu devo dizer, no entanto, que me faz um pouco de confusão que uma lei com a solenidade de uma lei orgânica, qualquer lei do Parlamento sobre matéria de reserva absoluta do Parlamento, que tenha incidência eleitoral, tem a forma de lei orgânica, que é uma lei de valor reforçado, seja uma lei para um dia único. Uma lei que deixe incólume, que não altere a lei eleitoral para o Parlamento Europeu e que incida sobre o dia 9 de junho de 2024, fazendo desse dia uma espécie, sim, de balcão de ensaio, no sentido de dar um grande passo em frente, que é o de abandonar a votação em assembleias de voto fixas, constituídas em função do local de recenseamento do eleitor, para, em Portugal e no estrangeiro, uma transformação numa grande assembleia de voto móvel. Eu compreendo perfeitamente a intenção e o bem fundado da intenção que está por detrás desta iniciativa. Mas, mais uma vez, como cidadã, eu preferiria que se tomasse por bom todo o progresso tecnológico pode fazer para melhorar o procedimento eleitoral, para promover a maior participação dos cidadãos, mas que se o fizesse de uma forma serena, com um estudo rigoroso e detalhado, que permitisse olhar em frente e fazer reformas sistemáticas, gerais, do que andar a proceder por algo que é estranho e que é estranho porque coloca uma grande diferença entre a solenidade do ato, uma lei orgânica, e o seu conteúdo, uma lei para um dia só. Portanto, eu tenho este reparo a fazer. Eu compreendo o bem intencionado da decisão, mas não deixa de inquietar que cheguemos a um ponto. Há 100 anos que o conceito de lei-medida, lei para uma medida concreta foi inventado, foi criado no domínio da ciência jurídica para explicar como todo o edifício da legalidade imaginado um século antes estava a esboroar. Nós estamos aqui perante uma lei de micromedida que, no entanto, é uma lei de valor reforçado, é uma lei orgânica que requer aprovação por maioria absoluta de deputados. É isto que tenho a dizer. Já irei quanto à questão da extensão do voto antecipado para os residentes em estruturas residenciais. O que quereria dizer também sobre o outro projeto de lei, o projeto de lei apresentado pelo PSD, que pretende, de uma ótica completamente diferente,
a alterar a lei eleitoral para o Presidente da República e a lei eleitoral para o Parlamento Europeu, de modo a aproximar, no que diz respeito aos portugueses residentes no estrangeiro, a aproximá-los no modo de exercício do direito de voto daquilo que já está previsto na lei eleitoral para a Assembleia da República, concedendo-lhes tanto o voto, a faculdade, a opção entre voto presencial e voto postal. Aquilo que quereria dizer é que neste momento, e eu recebo na Provedoria de Justiça muitas queixas de portugueses residentes no estrangeiro a denunciar esta desigualdade, que neste momento esta desigualdade de tratamento entre portugueses, consoante residam no estrangeiro e residam em território nacional, se não justifica. E para terminar, porque não quero alongar esta parte inicial, gostaria também apenas de dizer que quando lemos o artigo 121 da Constituição, que quanto à eleição do Presidente da República, mais rigorosamente quanto à capacidade eleitoral ativa na eleição para o Presidente da República, quem pode votar, ainda tem toda uma estrutura semântica, gramatical, teleológica a distinguir portugueses residentes no território nacional e portugueses residentes no estrangeiro. Só o podemos compreender se compreendermos o que era o pensamento originário da Constituição na sua primeira versão. E o pensamento era que, sendo a eleição do Presidente da República uma escolha de uma pessoa, é um órgão de soberania e titularidade singular, só quem estivesse próximo da realidade nacional e, portanto, os residentes e recenseados em território nacional é que deveriam ter a capacidade eleitoral ativa, poderiam votar. Este pensamento deixou de fazer sentido desde a revisão constitucional de 1997. E se já nessa altura não fazia sentido, muito menos o faz sentido hoje, porque precisamente temos o avanço das comunicações e tecnológico e a nossa diáspora também mudou muito. As pessoas têm, estando onde estiverem, têm o conhecimento suficiente, ou pelo menos não têm um desconhecimento que permita ao legislador dizer que não estão preparados para fazer uma escolha. E, portanto, a mim parece-me que a sustentação dessa desigualdade de tratamento não é entre eleitores recenseados no estrangeiro, que votam fora do território nacional, na eleição para o Presidente da República e na eleição para o Parlamento Europeu, que mereçam um tratamento distinto daquele que já lhes é dado pela lei eleitoral para a Assembleia da República. Eu sei, e nós temos disso uma tristíssima experiência, que foi a que ocorreu na eleição do 23º Governo Constitucional, depois dela, e o período que mediou entre o ato eleitoral e a tomada de posse, que foi uma vergonha para qualquer cidadão português. Eu, pelo menos, senti-me envergonhada que no meu país uma coisa daquelas tivesse acontecido. Significa que esta faculdade do voto postal para cidadãos e eleitores recenseados fora do território nacional tem acréscimos logísticos, administrativos, acrescidos para quem tem a responsabilidade de levar a cabo operações eleitorais congruas, sérias e repreensíveis. Mas eu penso que, sob todos os pontos de vista, é melhor, é preferível, é correto enfrentar esses problemas, fazer todos os possíveis para os resolver e não manter uma diferença entre portugueses que já a meu ver, não tem, neste momento, sustentação nenhuma. Portanto, quanto aos diferentes atos que me são apresentados, proposta de lei e 2 projetos de lei, em geral, senhoras deputadas, senhores deputados, é isto que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Provedora de Justiça, por este seu enquadramento inicial. Eu agora vou dar a palavra aos senhores deputados. Juntaremos as perguntas sobre a Sra. Provedora responderá no fim. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, do PS. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, os meus cumprimentos à Sra. Provedora de Justiça, doutora Lúcia Amaral, relativamente à questão que colocou,
Naturalmente que a intenção, e aliás na exposição de motivos da proposta de lei do Partido Socialista, se apresenta com o objetivo da promoção de participação dos cidadãos através da modernização do processo eleitoral e da produção de maior proximidade e fiabilidade. Ou seja, não está em causa a vontade e a intenção de aproximar os cidadãos e de que eles, efetivamente, possam vir a votar nas várias eleições. A questão fundamental, e nós temos vindo a ouvir imensas entidades, nomeadamente da área da cibersegurança, porque é efetivamente essa que nos interessa, porque o alargamento do voto presencial, sabemos nós, ser um pouco mais difícil, tendo em consideração os pontos em que efetivamente isso possa vir a acontecer, mas a questão da cibersegurança levanta desde logo a questão de saber se poderíamos ou não avançar com uma votação eletrónica por via presencial, ou seja, mesmo sendo eletrónica, ter que alguém se deslocar a determinado local para poder fazer a votação, ou via online, o que é sempre uma situação extremamente delicada. E, ou seja, na perspectiva de reduzir, porque é essa também a intenção, a abstenção, também nos foi dada aqui a ideia de que mesmo com votações por via online, seja eletrónica, a redução, por exemplo, na Estónia, que é um dos países em que isso aconteceu, a redução da abstenção foi de 4%. E, portanto, ou seja, temos aqui esta dicotomia entre a segurança e a vontade de aproximar os portugueses relativamente às votações em causa e temos que ter realmente talvez uma certeza ou algumas certezas no sentido de que o método a adotar ou a solução a adotar é uma solução segura e que permite que estas votações, estas eleições, que, como a senhora Provedora diz, bem, não há portugueses de primeira, não há portugueses de segunda, mas que também não haja votações de primeira e votações de segunda. E, portanto, há algum recato e tomo as palavras da senhora Provedora também dizendo fazer-se isto com alguma calma e com algum estudo relativamente a estas matérias. Pois é nesse sentido que, de facto, a intenção é perceber, e tentámos, através destas audições, o Sr. Deputado aí referiu, já ouvimos variedíssimas entidades, perceber e ver qual a solução, qual a melhor solução em termos tecnológicos e em termos de conseguir assegurar a garantia de que a votação poderia ser efetuada sem riscos. O que temos ouvido dizer é que não há risco zero e que, efetivamente, existe sempre algum risco, que, por exemplo, o Sr. Deputado há pouco falou, bem, temos riscos, por exemplo, de alguém que está em casa que até se apresenta como sendo o cidadão que está a votar, mas não sabemos se temos por trás alguém que eventualmente o vai votar, mas referiu, por exemplo, no lar, a pessoa poder não estar em perfeitas condições para poder fazer essa mesma votação e, no entanto, está livre, supostamente livre e consciente daquilo que irá fazer e, portanto, há toda uma série de circunstâncias que, retirando a votação presencial, têm que ser devidamente analisadas. E é, de facto, nesse sentido que o Partido Socialista também está, efetivamente, preocupado. Por um lado, com a necessidade de fazer com que os cidadãos a quem foi dada a nacionalidade e quem efetivamente é considerado como português possam votar e, por outro lado, que essa votação seja uma votação livre, consciente e uma votação correta. E, portanto, quando há algumas forças políticas que dizem que é uma vergonha, que não se pretende fazer, não, se efetivamente a solução fosse uma solução simples de, por exemplo, utilizar votações presenciais nos mais variados sítios, com certeza que já teria sido feita e teria sido organizada. O problema é que, como nós verificamos, houve problemas em França, infelizmente, houve problemas nos Estados Unidos, como nós sabemos também, e, portanto, tudo isso nos leva a ter alguma cautela relativamente a isto, ou seja, a aproximação, a tentativa de redução da abstenção é fundamental, sem dúvida alguma, mas tem que ser feita com alguma cautela. E, nesse sentido, Sra. Provedora, eu também não ia adiantar muito mais, iria, no fundo, pedir-lhe, se é que tem alguma ideia, alguma proposta, daquilo que viu e daquilo que leu relativamente aos vários projetos de leis, que possa melhorar, que nos possa dar, no sentido de que possamos
engrossar, por assim dizer, aquilo que serão as soluções mais corretas para a nossa solução de voto eletrónico, ou voto mesmo, poder efetivamente haver a opção entre o eletrónico e o postal e entre o presencial. Portanto, quais seriam talvez as melhores soluções para o efeito? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra passa agora para o PSD, pela voz do Sr. Deputado Hugo Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sra. Provedora, pelas palavras iniciais que já avançou. Recordava só a questão das estruturas residenciais, julgo que não abordamos esse tema, uma vez que podem introduzir aqui uma alteração que é desnecessária ou exagerada, andarmos com urnas a passear durante não sei quantos dias com o Presidente da Câmara, não é? Quando já não estamos na situação de pandemia, portanto, já não estamos na situação de pandemia, e recordo que quem apresentou essa possibilidade no Parlamento pela primeira vez durante a pandemia foi o PSD. Portanto, estamos muito à vontade nisso, mas cada situação em função das circunstâncias que temos. Relativamente ao teste do voto eletrónico que o PSD propõe, portanto, eu volto a repetir, é um teste. O que é que ontem ouvimos da cibersegurança e da AMA, da Agência de Modernização Administrativa? Não é impossível fazer isto. Não é impossível. E há instrumentos para minimizar os riscos informáticos dos piratas, de todos esses receios que temos. Tanto assim é que a Estónia já o faz. Quando nós desvalorizamos a redução da abstenção em alguns pontos percentuais na Estónia, é preciso olhar para os números. Se nós reduzíssemos a abstenção em Portugal em 5%, isso representava mais 500 mil eleitores a votar. Numa eleição que na imigração teve 13 mil votos nas eleições de 2019. Nós não queremos mais 500 mil. Se atingirmos esses 5%, não queremos mais 500 mil, meio milhão de pessoas a votar. É que não chega a olhar para as percentagens, é preciso olhar para o que é que isso representa na nossa realidade. 5% representa 500 mil pessoas. É muita gente. E aproxima-se, de resto, dos números que temos nas eleições legislativas com o voto das comunidades. Não é os 13 mil das eleições europeias. Portanto, aquilo que nós constatamos na Estónia é que a realidade, isso está escrito numa declaração de voto de um dos membros da CNE, da Comissão Nacional de Eleições, que não é do PSD, portanto também estou muito à vontade a dizer isso. Se dúvidas houvesse sobre a isenção daquele senhor, ele escreveu uma crítica ao parecer da CNE que usa dados falsos ou errados das eleições da Estónia e corrige-os apontando os números certos. E uma das coisas que diz é que, no momento inicial, existiu alguma desconfiança na Estónia relativamente ao voto eletrónico, essa desconfiança foi desaparecendo e isso levou a um aumento de 2 ou 3% da participação através do voto eletrónico, um aumento de 50% ao longo dos anos para quem usa aquele tipo de voto. Os números absolutos eu não os tenho. Ontem pedimos à Comissão que os obtenha para que possamos ter uma decisão mais informada sobre estas matérias. Mas nós devemos efetivamente fazer um esforço. Também dizer que relativamente ao fantasma do que aconteceu em França, e ontem o Sr. Conselheiro das Comunidades explicou isso aqui, os problemas que existiram em França não tiveram que ver com problemas de segurança informática. E nós ontem também, nessa audição, requeremos ao Sr. Conselheiro, se tivesse a amabilidade de o fazer e disponibilizou-se para o efeito, de poder disponibilizar também à Comissão o que é que aconteceu efetivamente em França que levou à descontinuação da questão do voto eletrónico, que não teve que ver, ele explicou reiteradamente, não teve que ver com problemas de segurança informática. E, para concluir, aquilo que nós estamos a propor é... Já disse isto várias vezes, mas sempre que falamos do voto eletrónico parece que já estamos a dar um passo no sentido da insegurança. É um teste. Vale a pena fazer um teste ou não? Um teste não significa que o passo seguinte, que o passo consequente, seja uma alteração legislativa para que a partir daí se aplique sempre esse método com validade, não é? A contar para a distribuição dos mandatos. Não, um teste vai-nos identificar as virtudes e os defeitos. E nós podemos ser os primeiros, até o próprio grupo parlamentar do PSD pode ser o primeiro a chegar à conclusão, não, os riscos são tão grandes que vamos esquecer este assunto durante algum tempo. Mas se nós não fizermos o teste, como é que nós podemos ter essa certeza? Mais, e concluo, Sr. Presidente, nas próximas eleições o Governo propôs na Assembleia
competência absoluta da Assembleia, mas é o Governo que faz a proposta. Também não deixa de ser caricato que nós não tínhamos tido a capacidade de dar esse passo primeiro. Está no seu direito, mas não deixa de ser impressionante. Mas propõe os cadernos desmaterializados, que estão ligados a um computador. Ora, se eu duvido de um teste que não tem validade em termos de distribuição de mandatos, porquê é que não hei de duvidar de cadernos desmaterializados ligados a um computador, que ninguém sabe quem são os informáticos que lá vão a montar os sistemas? E isso foi uma das perguntas que fizemos no plenário e não obtivemos resposta sobre isso. Vão ser as juntas de freguesia, vão ser as câmaras, vai ser o Governo, ninguém sabe. A lei não diz. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pelo Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Provedor de Justiça, Dr. Luciano Amaral, muito obrigado por estar aqui. O meu partido encara com simpatia, com as propostas, e a doutora, na sua intervenção inicial, esclareceu algumas dúvidas que tínhamos. Em relação ao projeto piloto, é um projeto piloto e, portanto, é de tentar. Acho eu, depois logo se verá. Em relação... apenas me resta uma dúvida da sua exposição, Sra. Doutora. E tem a ver com a questão do voto, aproveitando a desmaterialização dos cadernos eleitorais, facilitar em muito a votação. A Sra. Doutora considera que, enfim... usar isto apenas uma vez e uma lei destas com a dignidade que tem de lei orgânica, a minha pergunta, no fundo, é esta. Parece-lhe aconselhável que haja uma alteração da lei eleitoral e que seja, de facto, alterada neste sentido? É esta pergunta que lhe deixo porque, para mim, faria algum sentido essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também a Sra. Provedora, agradecer a exposição inicial que nos fez e aquela que foram os seus dados e as preocupações que levantou, que também são algumas das preocupações que a Iniciativa Liberal tem. Desde logo porque reconhecemos que este é um processo, é um tema que é bastante complexo, que é bastante técnico e que, por outro lado, pode ser encarado como um meio de combate à abstenção que nós não ignoramos e que achamos que devem ser utilizadas as ferramentas que sejam necessárias para o combatermos e para que todos os votos possam ter uma expressão. A posição da Iniciativa Liberal tem sido de abertura a propostas que sejam sólidas e que melhorem efetivamente o nosso sistema eleitoral. Se o voto eletrónico cumprir todos os requisitos de segurança e de fiabilidade, nós não estaremos, em princípio, contra esse mesmo mecanismo, apesar de sermos um pouco relutantes a avançarmos de uma forma bastante... sem que antes tenham havido experiências bastante sólidas acerca desse mesmo projeto. E por isso mesmo o facto de existir uma proposta de um projeto piloto agrada-nos e somos altamente favoráveis, precisamente porque, sendo este realizado de uma forma em que permita tirar bastantes dados comparativos, em que se permita avaliar diferentes cenários, nos parece ser um passo no sentido de encontrarmos aqui mecanismos para avançarmos naquela que é o sistema eleitoral. Por isso, agradecemos e perguntar à Sra. Provedora quais são as suas preocupações a nível de salvaguarda de direitos e de privacidade dos cidadãos, caso se avance efetivamente para este tipo de sistema. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Provedora de Justiça, tem de novo a palavra, faz favor.
Senhora Deputada, Senhores Deputados, muito obrigada pelas perguntas. Eu, se me permitem, começaria por responder em conjunto a todos e, se me permitem também, tolerando-me a minha, enfim, a minha deformação ou formação profissional, mas eu aproveitaria aqui para fazer um ponto prévio da arrumação conceptual. Nós estamos perante uma viragem e temos vários conceitos de voto aqui em jogo. Se eu contei, são 5, cada um deles com problemas específicos. O voto tradicional, presencial, feito pelo eleitor perante a mesa de voto do seu lugar de recenseamento, com cadernos não desmaterializados, de forma tradicional, primeiro ponto. Segundo ponto, segunda modalidade, o voto postal, que é hoje aceito, como eu já disse, para cidadãos residentes fora do território, recenseados fora do território português nas eleições para a Assembleia da República. Terceira modalidade, o voto antecipado, em que a urna é móvel, já há alguma mobilidade, e que nós começámos a imaginar, e muito bem, e a decidir há décadas, para reclusos, doentes hospitalares, que depois foi também alargado para portugueses a exercer, cidadãos e eleitores a exercer funções públicas no estrangeiro. O voto antecipado tout court é aquele em que a urna vai extraordinariamente, antes do dia da eleição, se desloca ao local onde está o eleitor. Terceira modalidade, voto antecipado. Quarta modalidade, pensada pela primeira vez e ensaiada com muito bons resultados em 2018, voto antecipado em mobilidade, em que no domingo anterior ao dia da eleição, quem não pudesse estar no dia da eleição se deslocaria a um local único propiciado por cada Câmara Municipal para exercer o seu direito de voto, sem nenhuma justificação para o facto, o voto antecipado em mobilidade. Finalmente, outra categoria, o voto em mobilidade generalizado, que esse sim já pressupõe uma grande transformação tecnológica, visto que só funciona com cadernos eleitorais totalmente desmaterializados em todo o universo eleitoral português, ou seja, votação em território nacional e estrangeiro. É isso que propõe para um ato único a proposta do Governo. E, finalmente, por último, no último passo tecnológico, o voto eletrónico e o teste que é proposto. Ora bem, portanto, nós temos aqui um grau, uma paleta crescente de possibilidades que a transformação tecnológica nos dá. Num domínio onde todos estamos de acordo, é fundamental garantir a pessoalidade, a liberdade do voto, a equidade e a transparência total do procedimento eleitoral e a capacidade de reclamação, de impugnações e decisões atempadas das reclamações que existam. Portanto, nós estamos a falar de um pilar do nosso mundo e precisamos de o assegurar. Ora bem, eu agora começarei a responder, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, do Partido Socialista. O Sr. Deputado, como poderá imaginar, não serei. O Sr. Deputado já referiu as pessoas que ouviram antes de mim, técnicos com formação técnica sobre este domínio. Eu não poderei, não sei o suficiente, quer quanto a estas vertentes de voto, onde a transformação tecnológica é o pilar, quer com os cadernos eleitorais totalmente desmaterializados, que é o que já antevê para o dia 9 de junho de 2024, quer depois, num passo seguinte, o voto eletrónico, que de facto, tanto quanto sei, na União Europeia, o país que o tem assegurado é a Estónia.
eu não serei a pessoa mais indicada para dar aos senhores deputados, absolutamente conscientes da dificuldade desta passagem, todas as certezas para que ela se possa realizar. Mas não sabendo, dentro das cores mais intensas da paleta, dentro desta gama de conceitos que eu fui definindo, na proposta do Governo, a mim faz-me alguma impressão que, dando-se o passo para um dia em que vamos ensaiar o modelo de total desmaterialização dos cadernos eleitorais, visto que aquilo que se propõe é que todo o voto em território nacional e fora do território nacional se dê em plena mobilidade, atendendo ao infortúnio de se terem marcado as eleições para o Parlamento Europeu no dia 9 de junho e, portanto, de se antever uma taxa de abstenção insuportável. Como digo, aí a intenção desta proposta de lei é mais que louvável, mas o passo que se dá é de ensaiar algo que nunca foi ensaiado antes. Tendo por base cadernos eleitorais totalmente desmaterializados, haver, em geral, um voto em mobilidade universal, onde qualquer eleitor se dirige a qualquer assembleia de voto, em qualquer ponto do país. E aí eu penso que há que ter cuidado, a proposta de lei é bastante sucinta quanto a este ponto. Há que ter cuidado em resolver dois problemas, mas aí o apoio técnico será essencial. O apoio informático que é preciso assegurar em todo o território nacional e em todos os postos consulares para que se garanta que não há duplo voto. E depois a vertente adjetiva, a vertente de garantias. E depois saber como é que nestes casos se prevêem as hipóteses de reclamação, de impugnação, isso precisa de estar assegurado. Portanto, Sr. Deputado Pacheco de Amorim, quanto à questão que me coloca, relativamente aos cadernos desmaterializados para o dia único, a inquietação é esta. Relativamente ao voto eletrónico, quando eu disse no ponto inicial da minha intervenção que nós temos que estar cientes de todas as possibilidades que a revolução tecnológica nos dá para adaptarmos o procedimento eleitoral ao novo mundo e retirar de todos estes utensílios a sensata, mas máxima utilidade, aquilo que me parece é que nós não podemos recuar perante a hipótese do voto eletrónico, de maneira nenhuma. Mas esse é um domínio onde o estudo, informações técnicas detalhadas, trabalho multidisciplinar, serenidade, como o Sr. Deputado bem acentuou, tempo de reflexão e segurança são as palavras de ordem para que se proceda. Portanto, a existência, para responder à sua pergunta, Sr. Deputado Carneiro, a existência de uma espécie de ensaio, de projeto piloto, que já foi, um projeto piloto que já foi ensaiado em Évora, não foi? Que se faça alertando com informação suficiente para o eleitor, sabendo que é um voto não vinculativo, que é apenas um ensaio, que é apenas para ver como é que as coisas funcionam, que aquele voto não contará, que ele poderá, inclusivamente, para que o seu voto conte, terá de votar tradicionalmente e poderá até mudar o sentido de voto. Todos esses esclarecimentos são fundamentais. A mim parece-me que não há outra maneira de prosseguir se não tentar fazer estes ensaios e, portanto, eu seria favorável a que eles fossem lançados com grande preparação, com grande estudo, porque é matéria que nos une a todos, penso eu. Garantir que nada disto invalide algo que nos, até como nação,
como país e como nação, nos tem preocupado tanto desde o século XIX. Eu recordo, peço desculpa por esta permitam-me dizer, a primeira Constituição moderna do Portugal moderno, de 1822, era a mais longa de todas, quase tão longa como a Constituição de 76, porque dedicava a maior parte dos seus artigos ao modo de eleição do Parlamento, que era unicameral, e que era uma coisa tão nova, à forma como se elegiam os representantes, à forma como no Parlamento eles deveriam agir, como tudo isso deveria ser regulado, que grande parte de todo o enorme texto de 1822, que depois durou muito pouco, era dedicado a regular com grande detalhe todas essas questões que nós hoje remetemos para a lei do Parlamento, e não é por acaso. Portanto, eu creio que é isto que nós temos de ter em linha de conta, sendo que antes disso ainda estamos a discutir outras formas de voto antecipado, voto em mobilidade, voto antecipado. Finalmente, para terminar e para responder à questão que me têm colocado, também da proposta que é feita pelo Governo quanto à extensão do voto antecipado, feita também para residentes em estruturas residenciais. É evidente que essa extensão, portanto, o voto antecipado, não confundir com o voto antecipado em mobilidade, foi pensado inicialmente, eu creio que já desde 2010 ou antes disso, para reclusos e internados hospitalares. É a legislação de emergência da Covid que o estende, e trata-se de um voto em que a urna vai ao local do eleitor, que o estende a pessoas em confinamento e a lares. A proposta é que ele seja também, já na próxima eleição do dia 9 de junho de 2024, aplicado aos lares, às estruturas residenciais, a residentes em estruturas residenciais. O projeto do PAN alarga esta mobilidade de voto em que a urna é que é móvel, porque o Presidente da Câmara, dias antes da realização do ato eleitoral, se desloca ao local em que está o eleitor, que se alargue também a deficientes, pessoas com incapacidades várias. Ora bem, eu penso que é evidente que tudo isto depende de requerimento do eleitor interessado. Nem poderia ser de outro modo, como é óbvio. Mas faz-me um pouco de impressão que uma medida sanitária tomada em contexto de emergência para proteger os próprios seja normalizada a este ponto. Uma coisa é tratar algo de tão solene e de tão digno e de tão importante para quem o exerce, que é o voto, em contexto de emergência sanitária, onde as pessoas se não podiam deslocar, e outra coisa é tratar pessoas que não estão privadas da liberdade, que são cidadãos, que têm todo o direito a exercer o seu voto nas mesmas condições que qualquer cidadão, estender uma medida de emergência para uma medida de normalidade. Enfim, é algo também feito com as melhores intenções, a requerimento e a pedido do interessado, mas eu também sei que coloca esta urna em mobilidade, desta modalidade de voto, que tem colocado, a Comissão Nacional de Eleições tem-no dito, tem colocado problemas práticos relevantes. E, portanto, também aí eu seria prudente. E, mais do que isso, tentaria ir pelo caminho mais digno. E o caminho mais digno é o de pensar que os cidadãos residentes em estruturas residenciais não têm a mesma condição existencial de um recluso, nem de um doente hospitalar. E que, portanto, para eles o exercício do direito de voto é o que é, antes do mais, um ato de grande dignidade pessoal e cívica. A tratá-lo-ia assim. E eu creio que, não sei, Sr. Deputado, Sr. Presidente, se respondia a todas as questões.
Sra. Provedora, há algum pedido de esclarecimento relativamente às respostas? Não havendo... no início, com a pressa, eu nem sequer cumprimentei a Sra. Provedora de Justiça. Cumprimento-a agora, agradecendo muito, enfim, mais uma vez, a colaboração com a Comissão e a conversa que tivemos, que foi muito interessante. Muito obrigado e até sempre. Srs. Deputados, muito obrigado.